Olá, meu nome é Pedro Pereira Moraes. O tema da minha pesquisa foi a análise da performance de regressores mioelétricos treinados com transferência de aprendizado. O orientador foi o professor Arturo Forner Cordeiro e tive como colaborador o doutorando Eric Cito Beckman. Essa pesquisa teve origem na Escola Politécnica da USP, no Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos, também conhecido como PMR. Para explicar a motivação dessa pesquisa, eu vou descrever basicamente o que é um controlador mioelétrico. É um controlador que recebe como entrada os sinais elétricos dos músculos, ou seja, de eletromiografia, e tem como função extrair a intenção de movimento de um usuário. Dá para dividir esses controladores entre classificadores e regressores. Um classificador procura sempre predizer uma classe de movimento que está sendo realizada, como, por exemplo, mão aberta ou mão fechada. Ou seja, é uma forma de controle discreto. Já o regressor tem um controle contínuo. Ele procura, por exemplo, estimar o ângulo de uma junta ou a força exercida por um dedo. Ao realizar uma pesquisa sobre controladores mioelétricos, é interessante usar bancos de dados online, porque coletar dados, pessoalmente, é custoso tanto em tempo quanto em dinheiro. Além disso, há mais bancos de dados disponíveis online voltados para a classificação do que voltados para a regressão. Portanto, para treinar um regressor, seria interessante disponibilizar mais dados para o treinamento. Isso poderia ser feito ao achar uma forma de possibilitar o uso de dados voltados para a classificação no auxílio do treino de um regressor. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa é investigar o efeito da transferência de aprendizado em controladores mioelétricos baseados em redes neurais MLP, ou também Multilayer Perceptron. Para isso, foram feitas comparações entre as performances das redes treinadas com transferência de aprendizado versus treinadas sem. A performance foi medida através das métricas coeficiente de determinação R² e a raiz dos erros quadráticos médios, RMSE. Além disso, a transferência de aprendizado nesse projeto se baseou em treinar um classificador e utilizar os pesos de sua rede para inicializar os pesos da rede regressora. Para realizar a pesquisa, utilizamos a Database 2 do NinaPro, que é um banco de dados disponível online e que pode ser usado tanto para classificação quanto para regressão. Nele, os voluntários realizaram 9 padrões de força diferentes e, durante a coleta, foram registrados seus sinais de eletromiografia e a força exercida pelos seus dedos. Então é possível utilizar esses 9 padrões como classes ou realizar uma regressão para estimar as forças exercidas pelos dedos. A figura 1, aqui na direita do slide, foi tirada de um artigo dos responsáveis pelo NinaPro e ilustra os 9 padrões de força. Também é possível nela ver o aparelho que registra a força. Na Database 2, os voluntários repetiram cada padrão de força 6 vezes. Nesta pesquisa, foram pensados 3 cenários, ou experimentos, que se diferenciam pela forma que usam as repetições. No experimento com transferência de aprendizado, ou Transfer Learning, foi chamado aqui de TL, um classificador é treinado com as 3 primeiras repetições. Então, suas camadas, com exceção da camada de saída, são usadas para inicializar as camadas da rede regressora. Já ela é treinada na repetição 4. O experimento NoTL, que não usou Transfer Learning, nele o regressor é treinado com a 4ª repetição e é validado nas repetições 5 e 6. O terceiro experimento foi pensado para investigar o impacto da Transfer Learning quando ela não proporciona um aumento nos dados usados para treinamento. Por isso, ele foi chamado de abundância de dados, ou ADD. Nele, o regressor é treinado nas 4 primeiras repetições. Vale ressaltar que em todos os experimentos, o regressor é validado no mesmo conjunto de dados, repetições 5 e 6. Nos experimentos, foram utilizados dados de 30 voluntários. Para cada um deles, cada experimento foi realizado 30 vezes. Com as médias para cada voluntário, foram feitos testes ANOVA e também testes T pareados. Nesse slide, a tabela 1 apresenta os resultados para os testes T. Os valores em negrito indicam que há uma diferença significativa entre as médias das amostras. Com esses resultados, já é possível observar que a média do experimento TL foi diferente dos experimentos sem transferência de aprendizado. Na tabela 2, são apresentadas as médias dos resultados para cada experimento. Nela, é possível observar que, para o caso TL, o RMSE foi menor e o R² foi maior. Além disso, na tabela 3, apresentam-se os effect sizes para cada comparação. Em suma, com as análises realizadas, é possível concluir que houve uma melhora na performance do regressor ao aplicar transferência de aprendizado. Apesar de significativa, essa melhora pode não representar uma relevância prática para um controlador mioelétrico. Por isso, um possível direcionamento para trabalhos futuros é investigar se o uso de transferência de aprendizado pode reduzir o custo computacional do treinamento do regressor. Dessa forma, a técnica poderia ter mais efeito prático. Por fim, eu queria agradecer ao meu orientador Arturo Cordeiro e ao meu colaborador Eric Beckman pelos ensinamentos durante a pesquisa, e também agradecer à FAPESP pelo financiamento provido para a pesquisa. Obrigado.